Fala para nós, Oleta, um pouquinho da sua formação, para usar essa palavra, no Bitcoin. Você começou dizendo que, em retrospectiva, parece incrível o que aconteceu no último ano, e eu me dei conta que eu não sei exatamente quando foi que o Explica ou que o Leta emergiu na internet, na sociedade, produzindo conteúdo, mas fiquei curiosíssimo para saber a sua história no Bitcoin. Como que o Bitcoin bateu para você de primeira? Como que foi a sua jornada de entendimento? E você contou um pedacinho de como que o egoísmo ele tem benefícios enormes para a sociedade quando a sociedade se beneficia de cada um tentando obter, tirar algum retorno das coisas que faz para si mesmo. Mas, começando do começo, como que você começou nisso tudo, do Bitcoin à produção de conteúdo? Cara, o começo é meio deprimente, né? Porque eu já tinha amigos querendo comprar entorpecentes na época da Silk Road. Então, assim, eu ouço falar do Bitcoin há muito tempo. Então, assim, tem a história completa sobre isso que está no primeiro podcast que eu participei com o João Grilo, mas de uma maneira bem resumida. Sei lá, eu tenho um amigo que ganhou muita grana em Bitcoin em 2014 e 2015. Caramba. E, assim, ele me explicou como se fosse trade. Eu não levei a sério, não ouvi, porque para mim trade... Pensei, puta, eu não tenho tempo para ficar acompanhando o gráfico, assim, tô de boa disso. Eu comecei a olhar de novo em 2020, porque um amigo meu ficava falando, nossa, vai ter o tal do halving, vai ter o halving, essa porra vai subir. E eu, o que esse cara tá falando? E, tipo, ele era o cara que, tipo, ensinava todos os amigos no grupo de ação que a gente participava. E eu já estava uns 2 anos estudando, investindo no mercado acionário, assim, tipo, eu, sei lá, por ser da USP, graduação, mestrado, doutorado, eu sempre fui muito... A USP é uma terra do nunca, né? A USP, você tá feliz sendo pesquisador, você tá cercado de pessoas que não são ambiciosas, você não se torna ambicioso também, você tá feliz pagando barato na comida, pagando barato na cerveja, e tá um estilo de vida gostoso, assim, é um puta lifestyle. Mas, sei lá, eu comecei a ver o quanto eu não sabia sobre dinheiro. E aí foi uma abordagem bem de nerd mesmo, assim. Tipo, eu sempre quis entender como o mundo funciona. Tipo, essa sempre é a minha noia, sempre foi, assim. Para mim, as coisas precisam fazer sentido, sabe? Não existe a possibilidade das coisas não fazerem sentido e elas acontecerem porque, tem um conglomerado de hélio e hidrogênio entrando em combustão a anos-luz de distância e, portanto, eu tomei tal atitude. Tipo, vai se fuder, tá ligado? Eu não sou criança, não tenho amigo imaginário. Isso pra mim não faz sentido. Eu sempre quis entender porque as coisas fazem sentido. Por isso eu fiz graduação, mestrado e doutorado na geologia, porque eu sempre gostei da natureza. E Na ao mesmo USP? tempo... E os três na USP? Os 3 na USP. E uma coisa Geologia. que sabe, geologia. Geologia é quem estuda pedras. Caramba. Aí, ao mesmo tempo do doutorado, eu fiz 1 ano de graduação na USP Biologia, eu prestei a prova de novo, entrei, fiz curso noturno, daí estava difícil conciliar com a... Qual é o nome? Estava difícil conciliar com a Geo, eu larguei, respondendo o professor Batalha, aluno profissional, sim, tipo, tinha bolsa de mestrado e de doutorado e eu ficava o tempo inteiro no laboratório, assim, tipo, e eu venho de uma família de acadêmicos também. Meu pai e meu avô são professores. Que legal, Isso significa que o incentivo sempre foi, cara, estuda, que estudar é um trabalho, seu papel agora é estudar o máximo possível. E eu segui isso à risca num certo ponto de vista, assim, eu não estudava só geologia, eu estudava outras coisas que eu tinha foco de interesse, mas meu plano era me tornar professor / consultor, que nem meu pai e meu avô. Isso é uma história para daqui a pouco, quando eu continuar contando, mas basicamente, então, a USP não ensina nada sobre o que é dinheiro e como é a vida fora dessa bolha, dessa terra do nunca. Não, e deixa eu fazer um parênteses, porque às vezes as pessoas acham que é algo da USP. Peraí, eu formei numa faculdade privada de negócios aqui em Minas, que nasceu dentro do mercado de capitais. A faculdade chamava, né? Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, por favor, Leto. Só um adendo. A Madu tá certíssima, é para isso que vocês pagaram imposto. É isso aí. Quer ver? Ó, deixa eu fixar a Madu aqui. Ó. A Madu sempre com comentários brilhantes. Ó, pagamos impostos para o Leta ser PhD de pedras e agora escrever artigos sobre o Bitcoin. Tá vendo?
dinheiro bem usado, dinheiro bem gasto. Se nosso dinheiro fosse tão bem usado para promover o conhecimento do Bitcoin, porque nem numa faculdade privada que nasceu dentro do mercado de capitais eu aprendi sobre o dinheiro. Pelo contrário, Leta, os meus professores, em retrospectiva, depois de ter conhecido o Bitcoin, parecem keynesianos. Acreditam numa moeda cujo monopólio é estatal e o preço é controlado. Então, eu consigo entender que a USP, na biologia ou na geologia ou em qualquer outro curso, também não vai dar noção nenhuma de como que o dinheiro funciona, e a gente está a pé das instituições e conta com os plebes para esse papel. Por isso que o nosso, eu permito me incluir, é tão importante nisso, porque dinheiro é para todo mundo. Não importa se você é biólogo, geólogo, administrador ou educador. Vai todo mundo precisar de dinheiro, que é uma ferramenta de coordenação humana, né? E quem tem o poder dele tem o poder de coordenar a humanidade como se fossem hamsters. Por isso que ninguém deve controlar ele. Então, por favor. Então, aí, tipo, beleza, tinha estudado bastante pedras e, querendo ou não, pedras são basicamente o que estrutura a natureza. Tipo, tem a camada de bicho e de, sei lá, intemperismo químico no solo, nas pedras que formam o solo, mas o arcabouço macro é dado pelas pedras. Daí eu queria entender como o ser humano funcionava. Para entender como o ser humano funcionava, no meu ponto de vista, precisava estudar o dinheiro, porque o dinheiro nada mais é do que uma derivada do que é recurso. Tipo, você pensar que, sei lá, por que o leão cuida do território dele? O leão cuida do território dele para proteger os recursos dele, seja a fêmea, seja o território que tem a melhor caça. Da mesma maneira, aplicado ao ser humano, tipo, dinheiro nada mais é do que recurso aplicado a um animal social que gerou uma coisa que chama cultura. Então, dinheiro é como você estuda como esse macaquinho Homo sapiens lida com seus recursos. Ou seja, daí eu quis estudar como funcionava o dinheiro. Nisso me levou para o mercado acionário, o caminho tradicional, até um amigo meu começar a falar do Bitcoin. E aí a pulga foi mordendo, só que mordeu pouco, assim, sabe? Mordeu um pouco de colocar no ponto de atenção, mas eu pensar, pô, eu tô ocupado agora, ano que vem eu estudo sobre esse tema. Aí eu trabalho numa startup sou sócio anjo atualmente numa startup de tecnologia aplicada à educação. É uma startup que a gente trabalha com jovens de 15 a 18 anos. Nas pesquisas dessa startup, eu caí numa época de estudar teoria geracional. Teoria geracional é porque as gerações são tão diferentes, porque eu que sou millennium sou tão diferente dos zoomers, e a gente está trabalhando com zoomers, a gente precisa entender como eles são. Quem são eles, o que eles pensam. Aí nisso eu caí num vídeo de um cara que chama Raul Paul, que é um cara do Real Vision, um canal que divulga bastante shitcoin e tudo mais, mas é um cara muito bom, assim, de visão macro, e na época ele ainda não tinha virado shitcoinheiro, a Canto da Sereia não tinha cantado para ele. E aí a primeira palestra era dele com um cara sobre teoria geracional. Eu achei a palestra muito boa, eu já gostava de estudar economia, geopolítica, contexto macro, eu já estava atento a muitas das coisas que ele trouxe como problema, então achei legal. A segunda palestra foi ele falando com o Michael Saylor, que o YouTube recomendou. Caramba. Aí fudeu. Escutar o Michael Saylor, assim, foi em 2 meses e do 0 ao 100, assim. Foi realmente do 0 ao 100%. Isso foi 2021? 2020 até janeiro de 2021. Foi literalmente isso. Por quê? Porque eu já tinha uma base teórica de muitas das coisas que ele fala, então eu entendi muito rápido muitas das coisas que ele fala, e ao mesmo tempo entender o que é inflação muda tudo. Porque assim, quem já está investindo no mercado tradicional, pô, eu tinha meu plano, eu quero ter X dinheiros, que 6% disso ao ano, que é a média que uma ação de dividendo paga, tô suave. Se a inflação é mais do que 6%, ou seja, tipo, se a inflação, 30% de inflação monetária no ano que Taesa vai pagar 7, 8%, o que adianta? Não adianta nada, você está perdendo dinheiro. Você tem a certeza que você vai perder dinheiro. Então, assim, foi muito fácil para mim entender essa questão de que, caramba,
eu tô achando que eu tô fazendo tudo certo, tô estudando e, na verdade, mesmo assim, eu tô correndo e não saindo do lugar. E esse aqui é a alternativa e, pelo menos, se não for a alternativa no curto prazo, pelo menos eles não controlam. Eu já tinha um pensamento, sempre tive um pensamento meio ovelha negra, meio fora do sistema, assim. Então, sei lá, para mim, a partir do momento que picou, foi muito rápido. E aí eu comecei a curtir seguir um bando de cara no Twitter. Assim, eu já conhecia o Twitter e eu usava o Twitter para pesquisar sobre o mercado de ações tradicionais. Aí eu pensei, puta, deixa eu pesquisar a hashtag Bitcoin. Encontrei muita gente gringa, tipo, encontrei o Raul Paul, daí caí no Pomp, daí descobri os plebs, daí eu fiquei muito tempo só nos plebs gringos. Sei lá, muito tempo, 1 mês, 2 meses, né? Mas você sabe como é o tempo de Bitcoin, né? O bagulho passa rápido. Sim, hoje alguém comentou que é a idade de cachorro. 1 ano no Bitcoin corre 7 Nossa, vida real. concordo inteiramente. Eu não estou há 2 anos no Bitcoin. Cara, que É ridículo, incrível. é ridículo. Eu seria capaz de jurar que você já estava aí na comunidade há 2, 3 anos. É super recente também. E olha que quando eu comecei, eu já sabia do Explica Bitcoin, já o admirava. O Leta veio um pouquinho depois, se eu não me engano. Mas já era assim, marca o Explica Bitcoin. O Leta veio de quando eu percebi que tipo, o pessoal estava realmente associando a minha pessoa ao projeto. E a ideia do Explica, bom, entrando, daí em maio do ano passado, eu estava tipo, sei lá, eu adoro conceitualmente o que minha startup faz. Tipo, eu realmente amo o produto, amo o conceito. Uhum. Mas assim, eu não Se tirava quiser férias da falar parte. mais dela, pode falar o nome dela, não tem problema nenhum. Chama Jetta. A gente trabalha com um projeto de vida. A gente ainda está no estágio de piloto, então, assim, não tem muita informação. Tá, entendi. Ok. A gente não é uma coisa grande ainda. A gente, sei lá, eu e mais 2 sócios que a gente fez bootstrap, que significa empreender sem dinheiro nenhum, desde o final do meu doutorado. E a gente pivotou várias vezes. A gente foi para a rua conversar com o pessoal. Foi um processo bem interessante, mas, assim, um contexto antes. Eu adoro geologia, eu sempre gostei, mas toda vez que eu ia para um congresso, alguma coisa, minha mente ficava, nossa, isso aqui é uma merda, nossa, isso aqui é uma merda, nossa, isso aqui é uma merda. Aí, tipo, apresentava o meu trabalho, eu não tinha interesse por nenhum outro, sabe? Mesmo sobre temas por relatos, mesmo professores pica, mesmo essas coisas não me geravam engajamento. E eu tava tendo essa sensação de novo, sabe? Eu, tipo, amo conceitualmente o produto, mas eu tava com essa sensação de estafa muito grande. Aí eu chamei meus sócios para conversar, falei, pessoal, não tá rolando para mim, assim, não tá rolando mesmo. Eu acho que eu continuar do jeito que eu tô sendo um delta negativo para a empresa até, assim, sabe? Porque eu tô estafado, eu não tô conseguindo absorver certas demandas, eu tô com uma visão negativa, eu preciso dar um tempo. Na primeira semana desse tempo, tipo, naturalmente surgiu o Explica Bitcoin sem eu nem pensar nada a respeito. Foi na época, eu não lembro se foi logo depois ou logo antes do FUD do Elon Musk, o FUD ambiental. Eu percebi, caramba, essa narrativa ambiental é uma narrativa muito grande e vai ser um vetor de ataque muito grande. Eu preciso traduzir esses textos para indicar para as pessoas, para elas verem que é meio mentira isso. E aí eu traduzi 2 textos do Nick Carter. Só que eu pensei, se eu vou começar a traduzir coisa, melhor eu ter um lugar para subir essa informação e ela ir ficando. Aí eu pensei, deixa eu fazer um branding legal, né? Deixa eu ter uma marca legal que eu vou plotando lá, quem sabe isso não dá em alguma coisa. Sim. Porque visão de startup e tudo mais, eu já tinha tido esse pensamento antes para a empresa que eu estava trabalhando, então não foi nada revolucionário, sabe? Foi só fazer mais do mesmo. E aí surgiu o Explica Bitcoin. Então, tipo, isso a gente está falando de maio do ano passado. De maio a agosto, setembro, e assim, eu realmente aproveitei para tirar férias. Então, eu estudava o Bitcoin, eu traduzia textos, eu ouvia podcast, eu não fazia mais nada. Sabe, eu tinha uma certa gordura reservada de dinheiro que me permitia ficar tranquilo para isso. Sim. Uns 2, 3 meses depois, já começou a surgir umas opções de fazer texto de ghostwriter, assim, texto para mercado Bitcoin, sabe, coisas assim. Sim. Eu topei, porque na minha visão quando eu fazia o doutorado, eu ganhava uma bolsa para estudar,
Agora eu estou ganhando uma bolsa para estudar, mesma lógica. E continuei fazendo isso. 2, 3 meses depois, então chegamos em outubro, novembro, eu sempre conversei muito com o Alan, né? O Alan do Black Pill, do Red Pill, futuro Black Pill e Orange Pill. Tipo, o cara sempre foi muito sangue bom, muito generoso comigo, eu tenho um puta carinho, puta dívida de gratidão. Um dia eu perguntei para ele, cara, você escreve no Livecoins, como é isso? Eu li seu texto, puta texto legal. Ele fala, cara, o Matheus é um cara mó legal, mó acessível, eu vou falar com você sobre eles também e tudo mais. E, sei lá, os seus textos têm potencial de estar lá, é só você querer publicar. Por que você nunca pensou em publicar? Eu falei, cara, como assim pensou em publicar? Eu nem sei do que você está falando. Tipo, se rolar eu acho do caralho, mas não é algo que eu tô planejando, não é, sabe? Se me chamarem eu topo. Sim. E aí o Matheus abriu essa porta para mim, o Matheus e o Alan me indicou, o Matheus abriu essa porta para mim, eu comecei a escrever para Livecoins. E assim, é um lugar que eu já admirava, sabe? Tipo, várias pessoas que eu tenho como referência já escreviam para lá. O Alan, o Coreia, a Madu, tipo, sabe? Eu já via o pessoal publicando uns textos lá, eu pensava, porra, esse é um lugar que eu admiro, não é um lugar tipo Coin Times, tipo uns lugares assim que você pensa, velho, o pessoal tá só atrás de shitcoinheiro e de postar FUD. Não, tem um pessoal da bolha sendo representado e representando uma visão diferente. Gostei. Isso foi dezembro. Eu já estava com uma ideia desde novembro de... detalhe, em novembro eu fui passar 21 dias, na verdade, em El Salvador. Tipo, eu não tirava férias há 5 anos, assim, de viajar, curtir, relaxar. Tinha, ao mesmo tempo, a conferência Adopting Bitcoin lá. A Bitcoin Beach estava lá. Eu gosto de surfar. O Contangorila tinha postado, porra, eu tô indo na conferência. Bora aí, alguém da bolha? Eu falei, nossa, demorou. Daí eu peguei o albergue mais simples possível, assim, um albergue que, sei lá, pé na areia no sentido, lá não é barata que anda, lá são caranguejinhos que andam dentro do quarto, assim, muito rudo, assim, muito incrível, cara. Fiquei 21 dias lá, daí eu ficava surfando e escrevendo e pesquisando sobre o Bitcoin. E fui 3, 4 dias na conferência. Que foi a conferência onde foi anunciado o Bitcoin como... Não. Isso foi a conferência que foi anunciado o Bitcoin City, futuramente... tá. Já foi... Essa que você está pensando é a de Miami, que foi emocionante, mas essa eu acho que foi julho ou agosto, assim. Tipo, a que eu fui é de 11 a 15 de novembro, foi. Ou alguma coisa assim. Cara, você estava lá, que incrível. Deve ter sido o máximo essa viagem. Cara, daí eu escrevi um texto sobre essa viagem que... Sei lá se ele viralizou, sei lá com essa palavra, se eu ver hoje em dia qualquer conteúdo tenha mais alcance, mas foi tipo o primeiro texto que sabe, começou a receber mais feedback e tudo mais. E o Love veio falar comigo para eu participar de um podcast do Bitcoinheiros. Ou o Ivan, agora eu não lembro com certeza quem foi, talvez tenha sido os dois, não lembro. Mas, ao mesmo tempo, nessa conferência, eu já tinha conversado com, por exemplo, a Cacá e a Carol, que são duas meninas, assim, fantásticas, muito sangue bons, assim, do Use Crypto. Eu já tinha falado, cara, eu tô, sim, querendo fazer um podcast, eu só preciso criar vergonha na cara, criar coragem, sabe? Porque eu sou tímido, para mim. Sempre tive vergonha do timbre da minha voz, não gosto de tirar foto, sabe? São uns negócios que... Sabe, todo mundo tem algumas travas e a gente, bitcoinheiro, tende a ser mais introvertido, né? Eu sou bem... esse estereótipo também. Mas eu acho que está se saindo super bem, né, pessoal? Tô vendo os comentários aqui super animados. O Leta, eu acho que está surpreendendo a todo mundo. Assim, tá de cara limpa, tá falando bem, Leta. Você tá dando show. Mais uma vez, é sempre bom te ouvir. É só te ouvindo que a gente consegue entender um pouco melhor a sua mente, que a gente já admira, né? O seu histórico, desde a sua família, acadêmica, passando pela sua formação em biologia, em geologia, me permite entender as referências, as analogias que você faz. É brilhante te conhecer um pouquinho, bacana, juntar as peças assim e dar um rosto para a pessoa, muito bacana. Então, sua timidez está sendo bem superada, parabéns. Gente. Não, para isso, eu estava tomando um vinho antes de começar também.
É importante, dá uma soltada. É por isso que os sessões de Hopium sempre começaram com bastante cerveja. E é por isso que você falou para mim também, acho que na véspera dos Bitcoinheiros, você falou, ó, toma um vinho aqui. Cara, funciona. O álcool é lubrificante social. Ó, o Matemática Trivial falando, vendo Leta pela primeira vez. Todos nós, matemática. A gente Então, tá... A Duda... Ah, não. A Duda... Isso aqui acho que não. não, tem um peguinho ou dois só, não abusei. Isso aí vai ser pro meio pro final da live, senão... Mas eu posso te falar uma coisa? Você já está conquistando... gente, olha só o que o Cyber Godson falaria. Eu dormiria com Leta falando, vai... Pô, não, mas aí, gente, você vai ter que ir por outras vias, viu? Mensagem privada e tudo mais. Na live aqui é um pouco difícil de flertar, né, Oleta? É difícil flertar porque só tem homem na comunidade, né? Tipo, complica. Ó, alguém dá um copo de cerveja do Satoshi para ele. Ó, tá aí, ó, Oleta. Uma dica. Mas, voltando à sua história. Então, cara, o Explica nasceu em maio e já em dezembro você estava indo nos Bitcoinheiros por conta de um texto que você escreveu na Live Coins sobre a viagem que você fez para El Salvador. Esse texto depois começou a tomar corpo. Esse texto foi no blog. Eu escrevi outros textos para Live Coins, mas eu achei que esse texto não era tão relevante assim. Eu ainda estava meio tímido de mandar muitos textos para Live Coins. Então eu publiquei alguns, eu ainda continuava publicando pelo Explica Bitcoin mesmo. Tá. Então, e aí tipo no final da live com o Explica Bitcoin, com o Bitcoinheiro, eu lembro claramente o Ivan falando. Foi uma coisa que me marcou assim, tipo, eu sempre agradeço ele por conta disso, inclusive. Que ele falou, cara, por que você não tem um podcast? Tipo, acho que você é uma pessoa que devia soltar mais a sua voz. Acho que não foi soltar a voz, mas você devia ter mais projeção, você devia ter uma voz. E eu já estava com uma ideia engavetada que eu tinha esqueci de comentar, que eu tinha conversado justamente com a Kaká e com a Carol, de fazer o nosso Why We Are Bullish, que é um formato que eu sempre gostei, do BTC Sessions, que é basicamente o que eu faço. Tipo, no fundo, Why We Are Bullish em português é porque você é autista. Porque bullish é o otimista. Porque uma das versões de otimista é autista. Sim. E autista também é um ataque memético muito lindo em todo politicamente correto. Então eu acho interessante assim essa dualidade e gera um formato de uma podcast que eu sempre paguei um pau. Então eu achei que, puta, eu já tenho a ideia, o pessoal que eu admiro está me incentivando a tocar em frente, pô, bora aí. E isso foi, sei lá, numa quarta-feira. Na sexta eu tava gravando o primeiro episódio, que foi com o Lorenzo, o João Grilo e com o Tangurila, se eu não me engano. E foi um episódio, assim, muito bom, sabe? Sei lá se foi 3 horas, não, foi 1h30, 2 horas, ainda era pequeno. Eu ainda não tinha encontrado a fórmula de fazer o pessoal falar o máximo possível. Você masterizou essa arte que você provavelmente praticou comigo, né? E com o Bruno. É um negócio que cansa, velho. É um negócio que, assim, só não faço 5, 6 horas porque uma hora eu já tô com sono, porque a gente tem que começar a gravar às 6 da tarde, assim. Um dia eu começo às 10 da manhã, 11 da manhã, faz até às 10 da noite. Nossa senhora, aí dá 12 horas de podcast. Cara, esse cara que eu tô falando, o BTC Sessions, fez isso no especial de Natal. Ele fez, acho que, 6 horas seguidas, dividido em 12 temas. E aí, nesses 12 temas, para cada tema, ele chamava pessoas diferentes e rodava. Caraca! Assim, foi uma live fodida do final de 2021, se eu não me engano. Puta live, assim, recomendo. Que incrível. Eu tenho o BTC Sessions referência como tutoriais. Eu não sabia desse podcast dele. Você acredita? Ele é uma referência para mim em canal no YouTube. Faz tutoriais do tipo de tutorial que as pessoas me pedem. Eu vou recorrer ao BTC Sessions para copiar todos que ele faz, inclusive de Node Management, por os Node Runners e tudo mais. E não sabia desse podcast que é uma referência para você.
E você acredita que eu nunca vi um tutorial dele? Um eu sei que tutorial ele dele. faz, mas para mim ele é referência pelo podcast. Eu nunca vi os É um tutoriais cara dele. completo, em resumo. É um cara fora de sério, o BTC Sessions. Então você decidiu na quarta, na sexta já estava gravando. E naquele formato que a gente fez, quer dizer, um bate-papo pelo Zoom, que depois vai para o Spotify, no que hoje a gente procura lá no Spotify como Explica Bitcoin, não é isso? Isso. Sei lá, se eu falar formato, eu não lembro certinho se rodou do jeito certo, se as pessoas se apresentaram. E teve uma época que eu fazia a notícia da última semana também. Eu deixei de fazer quando eu comecei a gravar um podcast que eu gravo com o João Grilo toda quinta, hoje em dia, que é o Botecoin. Mas, ou seja, o formato foi se encontrando. Sim. Mas mesma lógica de chamar eu mais 3 pessoas e trocar ideia, e sempre querendo trazer pessoas diferentes para justamente representar todas as vozes da bolha. Tipo, eu sempre gostei de um podcast com mais gente por causa disso, assim, sabe? Não fica, o podcaster é o argumento de autoridade, não é a podcast de X ou de Y pessoa, não, é uma podcast representando a bolha, assim, sabe? Minha ideia sempre foi fazer uma mesa de bar que o pessoal está conversando, uma conversa em alto nível, e as outras pessoas que estão estudando vão aprendendo de tabela, assim, sabe? Tipo, eu era um aluno que não era muito interessado e engajado no colégio. Tipo, eu era meio vagabundo, assim, eu faltava aula, eu dormia, e eu acreditava muito que... Eu acreditava muito naquela coisa que chama osmose, de você ficar ouvindo os alunos que estudaram e meio que aprender só escutando o estudo deles. A ideia do Sessão de Hope é meio isso. É meio, quem não tem com quem conversar, quem não tem como validar conhecimento, não tem por que essa pessoa não poder aprender por osmose só escutando umas pessoas que ela julgam que manjam mais do que ela. No fundo, é o jeito que eu prefiro estudar também, sabe? Eu sempre, sei lá, vou andar de bike e escuto um podcast. Eu vou dirigir e escuto um podcast. Hoje em dia eu quase não escuto música. Escuto música quando eu tô com vontade de escutar música, não só para me fazer companhia, que nem muitas pessoas escutam música. Para escutar música, quer dizer, para me fazer companhia, eu escuto podcast, que pelo menos eu tô aprendendo alguma coisa. Então, Sessão de Hope sempre foi isso, uma ideia meio mesa de bar, meia vamos deixar o povo aprender por osmose, trazendo visões heterogêneas da bolha. Isso começou em dezembro do ano passado, mas saiu em dezembro do ano passado, daí começou só depois, em janeiro desse ano. E, bom, desde então, sei lá, eu tenho feito podcasts, ficou meio apertado de tempo traduzir os artigos, eu tenho não tido tempo para fazer isso, não tenho tido tempo porque, sei lá, escrever artigo autoral, mais traduzir artigo, mais fazer podcast, mais tentar ter o resto da vida é um bagulho que sobra pouco tempo. E agora vai estar mais foda ainda, porque no último mês e meio, 2 meses, eu comecei a trabalhar também numa empresa Fiat. Sim. Que é uma empresa do caralho, assim, eu só quero dizer Fiat no sentido é uma CLT que ocupa as 8, 9, 10 horas semanais. Então, no fundo, todo o resto eu tô tendo que apertar fora do horário de trabalho e, sei lá, fim de semana, coisa assim. Então, sei lá, vou conseguir terminar o texto, porque o texto não, o livro, que eu compilei vários textos e estou juntando, porque já tinha muita coisa feita, mas, sem dúvida, os últimos 2 textos que estavam faltando, foi muito mais difícil o processo de escrever do que era